Olá meninas, eu sou o Dr. Alexandre Brandão e hoje eu vou falar para vocês sobre a relação entre Covid e endometriose. Infelizmente, nos últimos 2 anos nós temos vivido uma pandemia do Covid-19 e nesse período aprendemos um pouco sobre essa doença. Nós aprendemos que o Covid é uma doença inflamatória e é uma doença inflamatória sistêmica, assim como a endometriose. A grande questão é que a inflamação causada pelo Covid pode levar a uma piora na inflamação causada pela endometriose. Observem que pacientes com Covid podem ter febre, podem ter dor no corpo, podem ter um risco aumentado de trombose. Tudo isso são sinais de uma doença sistêmica, são sinais de que existe uma inflamação sistêmica na paciente. Quando eu digo sistêmica, é no corpo todo da paciente, não é restrito, por exemplo, ao pulmão, ou à pelve, ou ao útero. Na endometriose acontece a mesma coisa. A inflamação ela não é só no útero, não é só no útero e nos músculos do assoalho pélvico, não é só no útero e no intestino. Existe uma inflamação sistêmica em todo o abdômen. A paciente com endometriose muitas vezes tem uma inflamação sobre nervos que passam pela pelve, vão para as pernas. Então, muitas pacientes com endometriose também têm dor nos membros inferiores. E a paciente que tem a endometriose, que está em controle, que consegue um controle clínico razoável, que usando a medicação hormonal para de menstruar, consegue seguir a dieta, fazer atividade física, com isso diminui as dores. Às vezes ainda precisa tomar uma medicação analgésica numa dor eventual, mas que consegue ter um certo controle e uma melhora na sua qualidade de vida. Não é raro pacientes nessa situação, quando tem Covid, piorar muito os sintomas da endometriose. Porque a Covid causa essa inflamação sistêmica e essa inflamação piora muito a inflamação da endometriose. Tem sido muito comum nos consultórios de ginecologia voltados para endometriose, pacientes que estavam bem clinicamente começaram a piorar e às vezes semanas, até 1-2 meses depois, ainda tem essa piora do controle clínico. E quando nós fazemos uma entrevista, conversamos, analisamos a história da paciente nesses últimos meses, descobrimos que o ponto da virada quando houve uma piora nos sintomas foi quando a paciente teve Covid. E a melhora, a recuperação dessa inflamação do Covid, ela pode ser lenta. Então é importante nós pensarmos em doenças inflamatórias que uma pode piorar a outra. Se você tem endometriose, teve Covid, observe bem os seus sintomas, observe se a endometriose ainda está sob controle ou não, porque pode acontecer de ter essa piora. E a indicação no caso de Covid, você tendo endometriose piorou, não é operar. Muitas vezes nós temos que esperar um pouco para operar uma paciente que teve Covid, por mais que ela tenha uma indicação prévia, por qualquer motivo que seja, não só endometriose. O ideal é esperar passar essa inflamação do Covid, diminuir essa inflamação para fazer uma cirurgia eletiva numa paciente que teve Covid recentemente. Então, o que eu falo é, teve os sintomas, piorou, trate a endometriose com todas as formas do tratamento clínico que você pode ter em mãos. Tente melhorar essa inflamação e esperar um certo período para diminuir a inflamação do Covid. E aí reavaliar se é necessário ou não fazer alguma cirurgia, alguma outra intervenção. Então, no pós-Covid imediato, evitem também cirurgia, porque o Covid pode aumentar o risco de trombose. Endometriose geralmente são cirurgias longas, grandes, complexas, que também aumentam o risco de trombose. E um outro grande ponto é que pacientes com Covid muitas vezes usam medicação hormonal e a medicação hormonal também pode aumentar o risco de trombose. Então, pacientes com Covid, cirurgia e anticoncepcional, os 3 somados podem aumentar muito um risco de trombose, então tenham cuidado com isso também.
tá? Covid é uma doença muito séria, uma doença que tem matado muito, mas é uma doença que nós temos conseguido evitar cada vez mais com o uso de máscara, o distanciamento, mas principalmente com as vacinas. Não há contraindicação nenhuma para pacientes com endometriose em relação ao uso das vacinas. Então, se você tem endometriose, tomar a vacina para a Covid é mais uma indicação pensando em sintomas e pioras dos sintomas da endometriose no caso de desenvolver a Covid. Gostaram do vídeo? Vocês acharam que essa informação é relevante, que é importante para outras pessoas? Sendo assim, curtam o nosso vídeo, compartilhem com outras pessoas.